Olá, é bom estarmos juntos de novo para retomarmos a nossa caminhada pela estrada da salvação, que tem nome. Jesus foi chamado no início de o caminho, e ele é o caminho que conduz à salvação. Neste tempo do ano litúrgico, nós estamos novamente esperando Jesus chegar. Já sabemos que ele veio, mas ele vem todo ano para nos lembrar que ele está chegando, que ele chega sempre, que para isso é preciso nós estarmos com o coração aberto para recebê-lo. E como nós estamos com o coração aberto para recebê-lo, vamos recebê-lo com a oração que ele próprio nos ensinou, para que o nosso Pai que está no céu e que em Jesus nos tem por filhos adotivos, portanto nós somos irmãos de Jesus, ele assim quis, vamos nos dirigir ao Pai com toda a confiança, para que ele nos ajude nesta caminhada de hoje e de todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim começamos sempre a nossa oração, invocando a Trindade Santíssima, 3 pessoas, uma só natureza, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E digamos ao Pai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sabemos, estamos vivendo o tempo do Advento. Hoje, neste momento, nós estamos na sexta-feira da segunda semana do Advento. No próximo domingo, inicia-se a terceira semana do Advento, de 4 ao todo. Portanto, vamos ter este domingo que vem agora, será o terceiro domingo do Advento, e no domingo seguinte será o 4º domingo do Advento. Exatamente este ano, até por coincidência, neste ano civil, uma semana antes do Natal, que cai no domingo. Então vamos pensar um pouquinho nas leituras que compõem, ou uma parte das leituras que compõem a liturgia do terceiro domingo do Advento. Mas antes disso, vamos falar um pouco desse tempo de espera. Já vimos aqui o que significa Advento. Quer dizer, espera. Na realidade, nós esperamos aquele que vem para alguma coisa. Já sabemos que esse que é esperado é o Messias de Deus, é o ungido de Deus, é aquele que Deus envia para cumprir um plano, aquilo que está na cabeça de Deus, desde sempre, desde o início, desde antes do início. Mas isso nós não vamos falar agora. Vamos apenas pensar que este que chegará e chega no Natal, Natal é nascimento, ele nasce exatamente para isso, para como uma pessoa humana vivenciar como humano e pôr em prática nas suas atitudes, na sua vida, aquilo que Deus pediu a ele que fizesse, e ele aceitou fazer. Então, é esta pessoa que está sendo esperada. Desde tempos imemoriais, o Deus de Israel, Javé, havia prometido ao seu povo, aos seus filhos, ele chamava de povo, e que compõe todo o Antigo Testamento, a mensagem é essa, todo o Antigo Testamento prepara para o Novo. O Antigo Testamento é uma enorme profecia do que seria concretizado no Novo Testamento. Então, quando nós falamos do Antigo Testamento, rememorando, nós estamos nos referindo àquela primeira parte da Bíblia. Aqueles 76 livros que compõem a primeira parte da Bíblia.
mas que se fundamentam basicamente nos livros da lei, que isso é bem o início, a partir da criação, os livros da lei, os profetas e outros escritos. Esses outros escritos são os outros livros, livros históricos, livros poéticos. Os salmos pertencem exatamente a esses livros poéticos. Então, há outros escritos, mas fundamentalmente o Antigo Testamento é isto. Então, Jesus, por exemplo, na sua prédica, no seu ensinamento, ele vai dizer: antes a lei e os profetas, agora a palavra de Deus encarnada, que é Ele próprio. Então, esse tempo, desde tempos imemoriais, desde que passara o último dos profetas, que fora Malaquias, e isso corresponde a 400 anos antes de Cristo, evidente que o nome é esse, mas são 400 anos antes de Cristo que não se via um profeta. Apareceram muitos, os tempos, os sinais dos tempos são esses. Quando se começa a viver momentos muito difíceis, o povo começa a passar por momentos muito difíceis, aí volta novamente aquela expectativa. E a expectativa do povo de Israel era a chegada do Messias. Então havia no ar um clima de esperança, um clima de angustiosa esperança, aguardando para quê? Aguardando a chegada do Messias. Era isso que eles queriam exatamente, ver o Messias que estava chegando. Eles esperavam isso para qualquer momento. Então, o que acontece? Acontece exatamente que, neste momento difícil, a sociedade, quer dizer, o povo todo e mais as autoridades, enfim, o povo de Israel aguardava ansiosamente a chegada do Messias. Por quê? Porque sentiam na pele, na carne, a expectativa dessa chegada. E essa expectativa de chegada, ela tinha sido contada pelos profetas. E Malaquias, por exemplo, foi o último. Foi ele que disse que antes do Messias viria o mensageiro do Messias. E o mensageiro do Messias viria um que viria antes, para anunciar a chegada do Messias. E esse seria Elias. Elias viria antes da chegada do Messias. Pois muito bem, é nesse clima de expectativa que vai surgir aquele que viria a ser efetivamente o último profeta, porque ainda ligado ao Antigo Testamento. Todo o ensinamento de João Batista, que é esse último, perspassa tudo o que for escrito antes no Antigo Testamento. João Batista pertence integralmente ao Antigo Testamento. Ele é o último dos profetas. Mas ele é que vai abrir as portas do Novo Testamento, porque é ele que vai apontar para o Messias num determinado momento, dizendo que eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Muito bem, então, mas o Batista chega também nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, nesse momento de tremenda excitação do povo. No ar paira a sensação de que está para acontecer algo extraordinário. E essa sensação é aumentada justamente quando João Batista aparece no deserto, pregando o quê? A conversão dos pecadores, ou seja, pregando um batismo que eles já conheciam, mas um batismo de conversão. Não era apenas purificação. O batismo para os judeus era um batismo de purificação, por isso a água, por isso as oblações, eles faziam as abluções. Abluções quer dizer lavar-se. Na visão deles, na visão litúrgica deles, era lavar-se. E isto era feito num dia do ano. Lá no início do outono, caía sempre naquilo que para nós é o mês de outubro,
bem no início, final de setembro, início de outubro, os judeus comemoram, até hoje, uma grande festa, que é a festa do Kippur, do Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação. Expiação com X, ou seja, é o dia em que o povo, representado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, que só neste dia entrava no Santo dos Santos, que era o santuário dentro do templo. Era onde estava a Arca da Aliança, era onde habitava Deus. Deus se encontrava ali, naquele lugar. Então, nesse dia específico, determinado na lei, nesse dia específico, o sumo sacerdote ingressava no Santo dos Santos, que era chamado exatamente o local mais sagrado do templo, subia todas as escadarias e no topo da escadaria estava esse lugar. Era uma espécie de uma grande sala onde estava a Arca da Aliança, uma tenda. E o sumo sacerdote era o único autorizado a entrar ali, naquele lugar, num dia específico do ano, que era o dia, lá para nós em outubro, no início de outubro, final de setembro, início de outubro, que se chamava Kippur. Kippur significa isso, a expiação. Então o sumo sacerdote, depois, ele saía com um balde vamos dizer, um balde, um pote d'água, para fazer as abluções, se lavar, se banhar, em nome do povo todo embaixo, vendo aquilo. Enquanto o sumo sacerdote, ele se banhava, se abluía, vamos dizer assim, em nome do povo, expiando os pecados dele e do povo. Era isso. Era para se purificar. Yom Kippur é o dia da purificação. Ora, quando João Batista chega, ele está no Vale do Rio Jordão. E o que é que ele prega? Ele prega uma conversão. Quer dizer, vocês vêm aqui para ser batizados. Claro, as palavras são outras. Mas o efeito é este. O povo foi acorrendo, vindo de todas as partes. Iam da Judéia, iam da Galiléia, que é do norte, não é? Que seria a terra de Jesus. Vinham da Pérea, até do estrangeiro. De Tiro, Sidônia, vinham até do estrangeiro, onde hoje é o Líbano, a Síria. Então, tudo descia para aquele Vale do Jordão, que ficava além da cidade de Jericó. Vale do Jordão, tudo descia para o Vale do Jordão, onde aquela figura desconhecida, mas aparentemente terrível, era um homem com uma barba imensa que lhe vinha até o umbigo, um cabelo que descia até lá embaixo, até embaixo da cintura, vestido com roupa de uma pele de camelo, feita de pele de camelo, um homem magro, tisnado do sol do deserto. Imaginem uma pessoa que vai à praia todo dia, que fica bem queimada, pois João Batista era pior, porque o lugar era desértico e, além de tudo, ele vivia, e mais do que isso, comia apenas gafanhotos e mel silvestre, diz São Mateus, na narração, na descrição de João Batista. Então não era uma figura que vivia nos palácios, não era uma figura que tinha dinheiro, não era uma figura que participava da vida comum da sociedade, não. Ele era uma figura totalmente dedicada a Deus, totalmente dedicada a Deus. Ele vivia para Deus, por Deus. Por quê? Porque ele sabia qual era a sua missão. Ele intuía qual era essa missão. Quando ele chegou à conclusão de que era ele que seria o anunciador, o precursor do Messias, como o próprio pai havia profetizado no nascimento dele, o pai dele, Zacarias, nós vamos falar disso já já, ele profetiza que seu filho, João, que acabava de nascer, ia ser chamado de profeta do Altíssimo.
E ele vinha para anunciar a chegada daquele que seria o Salvador. Ele não era o Messias, como ele vai dizer depois, mas ele era aquele que anunciava a chegada do Messias. Ele não era a luz. Nós vamos falar da luz. Ele não era a luz. Mas ele trazia já dentro de si aquele facho iluminado da luz de Deus, aquele fogo interior que fazia com que ele brilhasse, mas brilhasse pela luz, banhado da luz que vinha do alto. É isso que João Batista faz na sua vida, e fez na sua vida. Aí, as palavras dele eram candentes, eram contundentes. Ele anunciava, como disse Isaías dele, né? Isaías, capítulo número 40, versículo número 3, diz assim: uma voz clama, preparai no deserto os caminhos do Senhor. E João Batista é apresentado por São Mateus dessa maneira. São Mateus começa o seu evangelho, o texto, a narrativa sobre João Batista, dizendo exatamente isso, que João era a voz que clama no deserto. Ele altera um pouco o texto de Isaías, porque Isaías não... Mas ele cita claramente o profeta Isaías. Quer dizer, é Isaías que diz, uma voz clama, abri no deserto, ou preparai no deserto os caminhos do Senhor. Onde é que está João Batista? No deserto. Se bem que o deserto aqui é a nossa própria vida. Prepara a tua vida para receber o Senhor, para a vinda do Senhor. Então, esse período de preparação é que nós chamamos hoje de advento. Advento é que é aquele que vem, então nós aguardamos a chegada desse que vem. Esse que vem nós sabemos que é o Cristo, mas João não é o Cristo. João anuncia a chegada desse que vem, como Isaías havia profetizado. Muito antes de João, uns 400 anos antes de João, 500 anos antes de João, ele tinha dito, preparai no deserto o caminho do Senhor. E é ele que aparece nesse momento. Portanto, esse momento é um momento de expectativa, enorme expectativa. O Messias está por chegar. O povo já intuía isso, já sentia isso, estava no ar. Devido a uma série de fatos, circunstâncias externas, e circunstâncias materiais, e circunstâncias históricas. Por exemplo, o novo procurador romano da Judéia havia chegado. E a primeira coisa que ele fez foi mandar matar um monte de gente, para impor logo a lei dele, romano. Então mandou matar um monte de gente, e mandou pendurar, e depois mandou fazer uma estátua enorme, que foi colocada na frente do templo, lá no alto, que é o templo, a morada de Deus, do Deus dos judeus. Ele botou uma estátua enorme, ou foi uma flâmula, enfim, uma bandeira enorme, com a efígie do imperador Tibério, que era Deus para os romanos. O imperador era o Filho de Deus. Então aqui é que está Deus. Esse é o Deus de vocês, o Deus desconhecido, o Deus invisível, o Deus que ninguém sabe quem é. Pois então eu vou botar aqui diante de vocês quem é o verdadeiro Deus. Era o imperador romano. Então, esse homem é Pôncio Pilatos, ele havia desafiado o povo no seu sentimento mais íntimo. Porque os judeus podiam até dar as costas a Deus, porém, Deus continuava sendo Deus, Javé continuava sendo Javé. Então, nesse clima que no deserto, quer dizer, distante de Jerusalém, mas no território da Judéia, no vale do Rio Jordão, aparece esse homem. Esse homem clamando exatamente isso.
preparai os caminhos do Senhor. E como é que se preparava o caminho do Senhor? Assim. Vem cá, você quer ser batizado? Então você vai ser batizado da seguinte maneira. Primeira coisa, confesse todos os seus pecados. Imagine você. O sujeito chegar e de público dizer assim, olha, eu sou um ladrão. Ao invés de eu cobro 1 quilo por 1 quilo de figos, mas só pesa 800 gramas. Então eu sou um ladrão de 200 gramas aqui, outros 200 lá, e assim vai e vou ganhando. E imaginou um publicano, que era o cobrador de impostos, chegar lá e dizer assim, imaginem Zaqueu chegar lá e dizer assim, Zaqueu pequenininho, olha, eu tenho esse tamanhozinho assim, mas eu roubo desse tamanho. O próprio Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de Cafarnaum, o próprio Mateus, antes de ser Mateus, era Levi. Então, o que é? Ele ia lá e dizia assim, olha, o meu nome é Levi, e eu levo, hein? Eu levo o dinheiro dos impostos. Claro que nada disso aconteceu, mas a gente está transportando até, porque também continua não acontecendo, a gente já sabe disso, né? Continua não acontecendo. Evidentemente que Brasília não é o Vale do Jordão. Então, o que ocorre simplesmente é que João veio e simplesmente para botar a casa em ordem, preparar no deserto os caminhos do Senhor, aplainar as veredas quer dizer, endireitar-se. Cada um tem que se endireitar. Então, vem aqui, confesse os seus pecados, faça penitência. Ou seja, o fazer penitência equivale a dizer o seguinte, converta-se. Se você está indo neste caminho, chega lá e faz aquela conversão. Não é isso que acontece numa estrada? Quando a gente vai na estrada, passou do lugar. Aí nós temos que pegar um outro lugar lá na frente, fazer a conversão e voltar. E voltar. Imagina você lá na ponte Rio-Niterói, aí esqueci a chave, vou ter que voltar. Tem que ir a Niterói para voltar. Mas aí a conversão quer dizer, já volta o outro, porque eu não posso voltar o mesmo. A conversão é isso, é simplesmente nós, sem deixarmos de ser quem somos, passarmos a agir de outra maneira, diferentemente daquela que nós temos o hábito de agir. Se pensamos mal de umas pessoas, deixemos de pensar mal dessas pessoas. Se fazemos muita fofoca, deixemos de fazer fofoca. Mas deixemos de verdade. Confesso-me fofoqueiro e lá depois peço perdão das minhas falhas, dos meus atos falhos. Então, só assim, depois de prometer uma metanoia, quer dizer, uma transformação geral do modo de ser da pessoa, é que João Batista entrava na água do Jordão com os neófitos, quer dizer, aqueles que iam ser batizados, entrava na água do Jordão, o que ia ser batizado submergia na água, e quando ele voltasse, ou então João tinha uma lata, ou lá o que fosse, e jogava água nele, exatamente como nós fazemos no batismo. O rito é o mesmo. Só que aí é verdade, entrava-se no Jordão, mergulhava e depois saía do Jordão. Foi isso que Jesus fez, ao ser batizado pelo próprio João. Então, ele entrava na água do Jordão e saía. Quando ele saía, ele devia sair puro. Ao entrar na água, é como ele entrasse no túmulo. A entrada na água significava exatamente a morte do homem velho. E quando ele saía da água, ele reaparecia, portanto, ele ressuscitava como um homem novo. Mas isso, o Messias é que iria ensinar. Não era João Batista, eles não tinham essa ideia. Essa ideia virá depois,
com Cristo. E é a ideia nossa, da nossa fé cristã católica. Daí o rito do batismo, do nosso batismo. É assim, tem um significado forte, mas que começa lá atrás, no batismo de Jesus, o nosso batismo, por João Batista. Mas antes de Jesus não tinha chegado ainda. João está anunciando esse que vai chegar. Muito bem. Então a missão de João Batista foi essa. A missão de João Batista foi entrar, chegar e dizer assim, bom, agora, depois de mim virá aquele que é mais forte do que eu. Eu batizo vocês na água da purificação. Depois de vocês se penitenciarem, de vocês prometerem na frente de todos e a vocês mesmos, que é o mais importante, mudar de vida, mudar de comportamento, no momento em que você fizer isso, aí você é purificado. Entra na água e você é purificado. Mas aquele que virá depois de mim, batizará no fogo e no Espírito. Aí João começa a usar palavras fortes. No fogo e no Espírito. Esse será o batismo do Espírito, que para nós depois será dividido, não é? Na realidade, o nosso batismo, isso é um ponto fundamental da nossa fé, não é? Nós somos batizados ainda crianças, da água. Os nossos padrinhos, os nossos pais nos levam à fonte para nós sermos batizados. Mais tarde, já mais adultos, ou então jovens, adolescentes, etc., mas com uma compreensão melhor, ou deveria ser uma compreensão melhor do que significam esses ritos, a pessoa é crismada. Então, na crisma, o que acontece é isto. A pessoa é como que batizado, não se fala em batismo, mas ele recebe o dom do Espírito Santo. Agora, e isso é importante dizer, isso é importante entender, tanto o batismo inicial quanto o batismo no Espírito, e que dizia João Batista, quer dizer, a crisma para nós, quer dizer, receber o dom do Espírito Santo na crisma, esses dois se completam com o verdadeiro batismo, na verdadeira água que nos purifica. E não só nos purifica, nos redime. E redimir quer dizer salvar. É o sangue derramado por Cristo na cruz. Por isso, na ceia, Jesus vai dizer, tomai e bebei. Apresentar o vinho, tomai e bebei. Este é o sangue, é o meu sangue, que por vocês será derramado na cruz. Será derramado para cair em cima da gente. Onde nós somos verdadeiramente batizados no sangue de Cristo. Penhor da nova, palavra de Jesus, penhor da nova e eterna aliança. A partir daí não existe mais como nos separarmos do Pai. Nós podemos até virar-lhe as costas, podemos até sair, desatarmos os laços que nos unem a Deus, mas Deus, que é fiel, não desata esse laço, não. Ele sempre está atrás da gente, sempre quer que nós voltemos para Ele. E foi, em última análise, o que Jesus viria a fazer. Só que ainda não chegou, nós estamos no advento. Então, vamos deixar um pouquinho o Batista de lado, depois de termos esta ideia do que São João Batista veio fazer, e vamos voltar um pouquinho atrás. Ainda falando do advento. Quer dizer, esse tempo de espera que a igreja nos propõe e que nós estamos vivendo neste momento. Vejamos, a gente entra na igreja e percebe nesse tempo do advento que há algumas coisas diferentes ornamentando o presbitério, quer dizer, o altar. Existe uma coroa, 4 velas,
em forma de coroa, portanto, um círculo. Tudo isso tem um simbolismo, mas eu não vou descer a detalhe o significado desse simbolismo. Mas as 4 velas estão lá. E essas velas representam exatamente esse tempo de espera do advento. É simbólico que a cada domingo, quer dizer, 4 velas, porque são 4 semanas. Então é simbólico que cada vela seja acendida no início da semana, quer dizer, na celebração dominical, que é o dia do Senhor. Acendeu-se já a primeira vela, vocês devem reparar isso, depois acendeu-se a segunda vela. E no domingo que vem vai se acender a terceira vela. Normalmente, e aqui na nossa paróquia foi assim durante algum tempo, e acho que também continua sendo, porque eu reparei na coroa do advento no outro dia, normalmente essas velas devem ser de cores diferentes, porque elas têm um símbolo. Como Jesus, que é a luz de Deus, ainda não chegou, a primeira vela é uma vela muito escura. Normalmente é uma vela roxa, mas de um roxo carregado, um roxo que não é lilás, é um roxo carregado. Essa deve ser a primeira vela porque é o início de tudo. Aí entra Isaías, que é é a grande voz do advento nesse período do ano A, do nosso ano litúrgico. A grande voz do advento é Isaías, porque ele é o grande profeta do Messias. Ele anuncia a chegada do Messias. Para ganharmos tempo, eu coloquei ali no quadro exatamente isto. Quais são os capítulos e os versículos que nós devemos ter em mente. Isaías começa lá no capítulo 2, versículo número 5 especificamente. Isaías vai dizer que o Messias, aquele que está por chegar, embora ele não use o nome Messias, mas apenas esta é a palavra de Deus, ele dizendo isso ele disse, escreveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Então ele diz que esse Messias será a luz do alto. Então ele conclama o povo para se acercar, para vir se banhar dessa luz. Então ele já anuncia o Messias como a luz. Note, João Batista, que será o último dos profetas, vai seguir nessa linha. Mas ele vai deixar bem claro que ele não é a luz. Mas ele vai indicar, ele vai anunciar a chegada da luz. E para que a luz chegue e ilumine o caminho tem que estar reto. O caminho tem que estar aplanado. O caminho tem que estar sem obstáculos. Os obstáculos que as nossas falhas interiores nos levam a construir. Os obstáculos estão na vida porque nós os construímos, em sua imensa maioria, e há os outros que são próprios do caminho. O caminho, infelizmente, ele não é todo planinho, ele está cheio de pedras. Quando, há muitos anos, eu ia para a casa da minha irmã em Teresópolis, eu tinha que entrar numa estrada de terra que era toda pedregosa. Era um problema para o carro. Aqui mesmo nós temos que andar com muito cuidado pela rua, porque há cada buraco na calçada que, se a gente não prestar atenção, tropeça e cai. Ele é um símbolo do que acontece na nossa vida. Nós também vamos por caminhos esburacados e muitas vezes tropeçamos e caímos. Isto é claro que é uma imagem, é uma metáfora, mas daquilo que acontece conosco na nossa vida. Pois bem, então esse que vinha, Isaías apresenta. Então venham para a luz do alto, venham banhar-se na luz do alto. Lembrem-se de que Jesus, muito tempo depois
vai dizer para os seus discípulos, especialmente para aqueles mais íntimos, os apóstolos, mas para os seus discípulos, portanto, ele diz para nós também, vocês são a luz do mundo. A luz do mundo é ele. Só que ele transmite essa luz, ele passa essa luz para nós. E nós a recebemos a fim de nos tornarmos luz também. Então ele ainda completa dizendo que vós sois o sal da terra. E depois ainda vai acrescentar um terceiro ponto, de fermento da massa. Luz, sal, fermento. Normalmente põe o sal na frente. Não, eu ponho a luz, porque a luz vem do alto. Nós somos seres iluminados desde o início. Então, Isaías foi o que fez isso. Logo depois, ele vai falar muito sobre o reino de Deus, o reino do Messias. O que o Messias vinha fazer? E aí são os demais, olha lá, capítulo 9, versículo número 1. Deixa eu ver se eu tenho aqui à mão. Tenho. Então, vamos lá, no capítulo 9, versículo número 1. Olha bem o que ele diz aqui. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. Não estou dizendo isso, que a luz vai chegar? A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Lembrem-se disso, por favor. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Pois muito bem, Isaías profetiza isso, já repito, cerca de 800 anos antes de Cristo. Então, ao profetizar isto, é claro que ele está falando de alguma coisa que vai acontecer na frente, ele está falando do Messias. Pois, quando João Batista, que não é a luz, nasceu, o pai dele, chamado Zacarias, que havia perdido a ficar mudo, porque não acreditara que a mulher dele, Isabel, iria dar à luz um filho, e esse filho seria obra do homem e de Deus, mas obra de Deus. Esse filho viria já abençoado pelo Espírito Santo. Então, o Zacarias olha para ele e diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha, o pai de Zacarias, o pai de João Batista profetizando, tu serás o profeta do Altíssimo, mas não exatamente o Messias, o profeta do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Por ti, tu prepararás o caminho do Senhor. Tu aplanarás os seus caminhos, como Isaías também havia dito. Tu aplanarás os caminhos do Senhor. E quem é o Senhor? É a luz do alto, diz Zacarias. Luz do alto que nos veio visitar. Sol nascente. Ele é o sol nascente que nos vem visitar. É o Messias, é o Senhor, é a luz do mundo. É o sol nascente que nos vem visitar. Luz do alto, que ilumina a nossa treva. Que vem para remir os nossos pecados, que vem para iluminar o nosso caminho de paz. Isaías, então, ele já profetiza isso, e vai aí no versículo 9, e no capítulo número 11, ele diz com todas as letras, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele já está anunciando que o Messias que vai chegar é descendente de Davi. Lembram daquela passagem de Jesus com os cegos? O cego que está na porta de Jericó, quando ouve falar que é Jesus que está se aproximando, ele não sabia quem era Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, ele era cego. Ele ficava ali sentado, mas quando ouviu o barulho da multidão
e perguntou do que se tratava, a multidão disse para ele, é Jesus de Nazaré. Ao ouvir o nome Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Olha aqui. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Aí, cala a boca, cala a boca. O povo todo manda calar, claro. A reação do povo é sempre contrária. O povo sabe que o Messias, o filho de Davi seria o Messias. E quem é que revela isso no meio daquela multidão? Um cego. Porque ele era cego dos olhos, mas não do coração. Então, no fundo do seu coração, ele sabia que estava diante do Messias esperado. E sabia que o Messias viera para salvar. Mas ele o chama de filho de Davi, com o que ele confessa que aquele homem ali é o Messias. Porque, como diz Isaías, virá um descendente do rei Davi, da raiz de Jessé, que é o pai de Davi. E quem é esse descendente do rei Davi? É Jesus, por intermédio do pai humano dele, José. São José que é da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Ele é descendente de Jessé, pai de Davi, portanto, é de Davi também. E ele é que transmite a Jesus essa descendência. A descendência do rei Davi. Muito bem, esse Messias será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Espírito que se vai manifestar claramente no batismo de Jesus, quando o Espírito desce do alto em forma de uma pomba e paira sobre Jesus. Aí, enquanto ele vai revelando essas coisas, Isaías também diz o seguinte, que no tempo do Messias, que é quando o Messias chegar, para instaurar o reino de Deus, neste reino, os lobos e as ovelhas viverão em paz. Já imaginaram isso? Lobo come a ovelha. Aqui nesse reino, não. Eles viverão em paz. Os leopardos e os cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. Não é comerão uns aos outros. As crianças pequenas guiarão os leões. Vacas e ursas pastarão juntas e seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois. O leão não vai comer o boi, vai comer capim. Evidentemente que isso é uma imagem, isso é uma metáfora, isso é um sonho, o sonho de Deus para a vida no mundo que Ele criou. Mas é o reino de Deus, que é um reino de paz. Pronto. O reino de Deus é efetivamente um reino de paz. Ele já chegou, ele já foi instalado. São passados 21 séculos da vinda do Messias. Há quem não acredite que o Messias já chegou. Há quem não acredite em Jesus. E evidentemente que o reino ainda está por ser instalado. Por quem? Por aqueles a quem Jesus deu a tarefa de instalar o reino. Ele veio e mostrou o caminho. Com ele era isso. Com ele era isso. Ainda com Isaías, eu queria mostrar exatamente o complemento desse reino de paz. Capítulo número 35, versículos de 1 a 6.
é o que vai ser ouvido na primeira leitura de domingo. O deserto se alegrará e crescerão flores das terras secas. Quer dizer, nada disso é o que acontece. O deserto se alegrar, as flores crescendo na terra seca. Não vai ser, ainda não está. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo e tão fértil como o Monte Carmelo, e por aí vai. Até que ele vai dizer assim: todos verão a glória do Senhor. Isto é quando o Messias viesse. O reino que o Messias veio trazer. Verão a grandeza do nosso Deus. Portanto, no Messias está a glória de Deus. No Messias está a grandeza de Deus. E como o Messias transferiu isso para você e para mim, isso significa que nós somos portadores da glória de Deus. Devemos ter isso em mente nas nossas atitudes diárias, no nosso agir como cristão, no nosso viver como filho de Deus, no nosso ser como Cristo. Fortaleçam as mãos cansadas, digam aos desesperançados, não tenham medo. Jesus vai falar isso a toda hora. Não tenham medo. Animem-se. São Paulo vai dizer assim: Gaudete. Escrevendo aos Filipenses, capítulo número 4, versículos 4 ao 6, Paulo diz esta expressão: Gaudete, alegria. Alegrai-vos. Aqui Isaías está dizendo: não tenham medo, animem-se, encham-se de esperança, alegrem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele está chegando. Terceiro domingo do Advento, ele está chegando. Por isso, as velas que eram de um roxo escuro, depois de um roxo mais claro ou um verde, aqui acho que puseram uma vela vermelha, porque o vermelho, na realidade, é uma cor metafórica que indica o profetismo. Por isso podem ter colocado a vela vermelha, não sei, eu não participei disso, não sei como foi, mas acho que eu vi uma vela vermelha, mas devia ser uma vela um pouco mais clara. Então notem, a cor das velas vai mudando. Por quê? Porque primeiro sai do escuro, que não tem ninguém, mas ele está se aproximando. E quando chega no terceiro domingo, ele está bem perto. Por isso é que Paulo apóstolo diz: alegrem-se, alegrai-vos, gaudete. O Senhor está próximo, Dominus propter est. Quer dizer, o Senhor está próximo, então é de alegria. Por isso também que o padre muda o paramento. Ao invés de usar um paramento roxo, que vinha sendo usado até então, ele usará um paramento rosa, cor de rosa. Por quê? Porque tem que abrandar aquela escuridão. A escuridão já vai clareando, porque, como nós vimos, Zacarias disse, João Batista, que ele vem anunciar a chegada de quem? Do sol nascente. Luz do alto que vem nos iluminar. Ora, a luz ilumina a escuridão, e como ela está mais próxima, é claro que a cor tem que ser diferente também. Agora vem o principal. Nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Está aqui escrito. Jesus vai dizer mais tarde: não vim para julgar, não vim para condenar, vim para salvar. E salvar a todos, sem distinção de pessoa. Veio para isso, ele é o Salvador. Por isso é que na hóstia grande, em várias ilustrações que nós vemos na própria igreja, são símbolos, aparece um círculo, e dentro do círculo as 3 letras, JHS. Jesus, Salvador dos homens. São as iniciais em latim. Jesus Omnium Salvator. Jesus, Salvador dos homens.
Então a própria hóstia traz isso escrito, ali está o Salvador da humanidade. E esse Salvador veio para fazer o seguinte: quando o Messias vier para implantar o reino de Deus, os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados andarão, os coxos sairão dançando, os paralíticos se levantarão, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão no deserto e rios correrão em águas secas. Olha aqui, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os coxos dançarão, os paralíticos saltarão dos leitos, os aleijados andarão, os doentes, no caso os leprosos, principalmente nessa época, ficarão curados. Mas a cura principal será interior. O coração será renovado. Isso é o que vem com o Messias. E é isso que é banhado pela luz do Messias. Pois muito bem, esse é o Messias e o seu reino, como profetizado por Isaías muitos e muitos anos antes de Cristo. Quando Jesus chega e começa a trabalhar, ele começa exatamente fazendo aquilo que Isaías disse que seria. Ele começa a pôr em prática aquilo que Isaías havia profetizado. E é justamente nesse momento em que Jesus já está no seu ministério que ele fica sabendo que o seu primo, João Batista, que o havia batizado, que o havia apresentado como o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, João Batista, que continuara a pregar, embora tivesse mandado os seus discípulos atrás do Messias, ele continuava a pregar, e ele continuou a pregar isto, uma conversão de vida, uma conversão total da vida, metanoia. João, é claro, incorreu na ira dos poderosos, na ira do rei, que era Herodes, não Herodes o Grande, Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Aí o que faz Herodes, por insinuação da mulher e da filha da mulher, cujo nome entrou para a história, né, Salomé, depois de uma dança, Herodes fica inteiramente apaixonado por ela, era casado com a mãe dela, mas fica apaixonado por ela. E aí diz que oferecerá, dará a ela tudo o que ela quiser. Era só pedir que ele dava. A filha, sabendo que a mãe detestava João Batista, Herodes não. João estava na prisão. Ele mandara prender João Batista. Mas a mulher dele, Herodíades, mãe de Salomé, detestava João porque João não tinha palavras fáceis. Era um látego só, um chicote só, em cima do Herodes e em cima da Herodíades. Pela vida adúltera que eles levavam. Pela imoralidade da corte. Isso era parte da função dele, do trabalho dele como profeta. O profeta não está para dizer coisas agradáveis. O profeta está para dizer a verdade. E mais, como diz o Papa Francisco, o profeta é aquele que diz a verdade e depois chora sobre aqueles que não seguem a verdade. Tem compaixão, é solidário. Ele não é um fofoqueiro de plantão. E muito menos um crítico. Isso é bom para nós, que somos mais críticos, olhamos as pessoas com um olhar muito crítico. Os outros, nós não. Mas então, Herodes, a Salomé, vai falar com a mãe
e a mãe pede a cabeça do João Batista. É assim que ele vai perder a sua cabecinha, vai ser decapitado. E isso é o único santo da igreja, da nossa fé, da igreja católica, da nossa religião, que tem 2 comemorações no ano. É o único. Comemora-se o nascimento de João Batista, dia 24 de junho, e a morte de João Batista, por degolamento, no dia 29 de agosto. É o único que tem 2 celebrações. Essa, do seu nascimento e da sua morte. Normalmente a gente marca a morte. Faz memória, João não. Aí chama-se festa. Então mas João Batista está preso. Mas continua a receber os seus discípulos, etc., porque o Herodes não desgostava dele, não. Isso aqui é dito pelo próprio evangelista, pelo Mateus. O Herodes não desgostava dele. Aí, o que diz São Mateus, então, nessa história que também será ouvida no domingo que vem? É ali. Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. É o evangelho do próximo domingo. Capítulo 11, versículos 2 aí. Então, vem assim. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, o que é que Cristo fazia? Aquilo que o Isaías tinha previsto. Curava todo mundo. Curava os doentes, os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os paralíticos se levantavam e os mortos ressuscitavam. A filha de Jairo era um exemplo disso. Mas ele curava todo mundo sem distinção. Aí, ele disse o seguinte, ele mandou João Batista da cadeia, mandou alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus: tu és aquele que vai chegar ou devemos esperar outro? Em outras palavras, tu és o Messias ou não? Nós ficaríamos aqui mais uma semana inteira falando só sobre este versículo, mas eu não vou fazer isto não. Vamos apenas acompanhar o que está aqui. João perguntou isso. Tu és aquele que vai chegar. Aí, os discípulos de João, porque João continuava a ter uma sequela grande de discípulos, foram perguntar a Jesus. E fizeram a pergunta que João tinha mandado fazer. És tu quem és? João já tinha dito que ele era o Messias. És tu quem és? Ou devemos esperar outro? A pergunta de João tem a ver com a mensagem dele, também descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo número 3. João, naquela história que nós vimos antes, do batismo, do que ele obrigava as pessoas a fazer, do que ele dizia que todo mundo tinha que fazer, etc., etc., ele diz assim: eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. As pessoas só eram batizadas depois de se arrependerem. E choravam e gritavam na melhor maneira dos semitas. Eu batizo na água, mas depois de mim vem aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo. Lembram-se que nós tínhamos chamado a atenção para isso? No fogo. Vejam o linguajar de João. O linguajar de João é um linguajar duro, é um linguajar de extermínio. Ele batizará no fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço nem carregar-lhes as sandálias. A humildade de João. Agora, ele diz assim: com a pá que ele traz na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
João lança um anátema sobre aqueles que não se convertem. Esses serão julgados duramente e serão lançados ao fogo que nunca se apaga. E por que João está esperando esse Messias guerreiro, esse Messias vingador? Porque, ao contrário de Isaías, que falava de um Messias solidário, de um Messias compassivo, de um Messias que perdoa. Por que João falou disso? Ele falou disso porque ele estava... ele vivia sob o influxo da lei, sob aquilo que a lei, que os profetas haviam dito. E o Salmo número 2, por exemplo, que era cantado todo dia, apresenta o Messias, mas apresenta o filho de Davi como um guerreiro que está montado num cavalo que vem com uma espada ceifando a cabeça de todo mundo. Portanto, o Messias, para João, Jesus é o Messias, ele não tem dúvida disso, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus no batismo. Ele não tem dúvida, mas ele manda perguntar para quê? Os discípulos deles, que o acompanhavam fanaticamente, os discípulos de João Batista entendessem que não era ele que eles deviam seguir, mas aquele que estava fazendo o Messias que já estava na terra. A pergunta de João é uma pergunta retórica. Ela não tem um sentido de querer saber exatamente. João não duvidava que Jesus, o primo dele, fosse o Messias. Ele não duvidava disso. Por quê? Porque isso o próprio Espírito Santo disse a ele no fundo do coração. Mas ele queria que os seus discípulos, aqueles que seguiam apegadamente a ele, embora ele dissesse, olha, o Messias já está aqui, vão atrás dele. Eles não iam, continuavam com João, porque a palavra de João era uma palavra arrebatadora. João é que era o guerreiro que eles esperavam. O Messias verdadeiro, que é Jesus, não. Jesus era aquele que tinha compaixão das pessoas. Era movido de solidariedade por elas. Curava todas as pessoas, fossem eles quem fossem. Curou, livrou, e mais, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Esta é a palavra do Messias. O homem do perdão, o homem que exalta a fé, o homem que diz que pela fé nós nos safamos, nós nos curamos, nós somos salvos. A fé, claro, acompanhada das boas obras. Aí se cumpre a lei. Jesus falava disso da fé, mas punha a fé em prática. Paulo apóstolo vai dizer que ele vivia da fé e na fé do Filho de Deus. Ora, isso visto subjetivamente, ou entendido subjetivamente, está a indicar que Jesus era um homem de fé. Ele que trouxera do alto, ele é Deus com Deus. Mas na qualidade de homem-Deus, ele é um homem de fé. Ele crê na palavra do Pai. E ele veio cumprir a palavra do Pai na terra. Vim fazer tudo o que você me pediu. Pois quando os discípulos de João Batista perguntam a Jesus, Jesus volta-se e diz assim: vão e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam. Olha lá, Isaías sendo cumprido, não é? Os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que recebem o Evangelho, não são discriminados. E isso pode ser qualquer um, pobre e rico.
Receber o Evangelho quer dizer acolher o Evangelho. Recebe o Evangelho. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Isso aqui é uma tradução na linguagem de hoje. Jesus vai chamar de bem-aventurados aqueles que acreditam na minha palavra, acreditam no meu nome, acreditam em mim. E se acreditam em mim, acreditam em Deus. A pergunta é essa: você acredita no Cristo? Mais do que perguntar isso, não estou perguntando a você diretamente, eu estou dizendo você de maneira geral, mas ao dizer você, eu estou dizendo para mim. Será que eu acredito em Cristo? Quando eu rezo o credo, eu estou atento ao que eu estou dizendo? Ou estou falando aquela oração mecanicamente? Com o olho no celular. E quando ele é cantado, porque ele é cantado também. O credo também é cantado. E quando ele é cantado, por exemplo, eu estou mais interessado na música e me exibir ao som da música, ou estou interessado, ou me concentro para entender as palavras que eu estou pronunciando. Quando o padre proclama a doxologia final, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós respondemos como assembleia, amém. Bastava dizer um amém só, mas ainda se diz mais dois. Então é amém, 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 e pior, quando é cantado ainda é repetido, fala 6 vezes. Pois esse amém significa eu creio. Eu creio que aquele que está ali representado naquele pão é o Cristo. É o Messias, agora no advento. Mas naquele momento ele já é o Cristo. Que é o corpo de Cristo. E que ao comungá-lo, como eu farei logo a seguir, ao comungá-lo, ou me dirigir à mesa da comunhão, eu vou receber o corpo de Cristo, ou seja, o próprio Cristo, que vai se unir à minha carne fraca. Apesar da fraqueza da minha carne. Acredito de verdade? O meu amém é um amém consciente. Claro, provindo da fé, mas ele é consciente. Eu falo amém porque eu quero falar amém, eu creio de verdade. Eu eu tive um colega, eu tenho alguns colegas que no dia da nossa formatura, claro, na formatura, os formandos prestam um juramento. Prestam juramentos que se formam médicos, advogados, engenheiros, enfim. Há um juramento que se presta. O juramento dos médicos é antiquíssimo, é de Hipócrates. O juramento dos advogados, como foi o meu caso, é de Ulpiano. Quer dizer, é uma coisa antiquíssima. Pois muito bem. Esse meu colega, por exemplo, ele me disse depois que ele jurou apenas as partes que lhe interessavam. Que a gente antes recebia o juramento para ler. Nunca tínhamos ouvido falar daquilo. E, paz, na minha época ainda era feito em latim, aí então é que era um desastre. E pior é no casamento. Quando os noivos têm que trocar os votos. Prometo isso, prometo aquilo, faço isso, faço aquilo. Eu te amo assim, eu te amo assado. Não. E se um dos nubentes, resolver só jurar aquilo que lhe interessa? E são fórmulas, mas essas fórmulas precisam ser sabidas. É por isso que o curso preparatório de noivos é importante.
É por isso que o curso preparatório do batismo é fundamental. Não é para a criancinha, não, porque a criancinha vai ter tempo depois. Para o pai e para o padrinho. Os pais e os padrinhos. É fundamental. E é fundamental prestar atenção. Mas não. Vira um converscote, vira uma reunião social. Principalmente se for de uma celebridade. Aí cai na mídia, cai na rede. Estou na rede. Grandes lições para nós nesse terceiro domingo do Advento. Jesus devolve os discípulos de João dizendo para eles, vai lá contar para eles o que está acontecendo. Diz lá para o João o que está acontecendo. E ele vai concluir isso de uma outra forma ainda. Ele vai dizer assim, o que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço que balança ao vento? Um homem bem vestido? Ele está falando de João. Os discípulos do João já tinham ido embora. Aí ele começa, ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que é que vocês esperavam ver? Um profeta? Hoje, 21 séculos depois, nós sabemos que João Batista era um profeta. Mas Jesus fez a pergunta de propósito, vocês esperavam ver um profeta? E ele próprio respondeu, sim, um profeta. Que é aquele que não tem medo de dizer as coisas, que precisam ser ditas. E eu afirmo a vocês que vocês viram muito mais do que um profeta, quer dizer, o próprio João, Jesus está fazendo o elogio de João agora. Ele não foi só um profeta, já mereceria louvores por isso, é mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, Malaquias. Lembra-se que no início eu falei que Malaquias foi o profeta que anunciou que antes do Messias viria o seu profeta, viria um mensageiro. E esse mensageiro seria Elias. Isso Malaquias diz. Pois Jesus está repetindo a mesma coisa, dizendo, o profeta disse, eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Quer dizer, adiante do Messias virá o seu mensageiro, que vai preparar o seu caminho. Não é o que João Batista fez? O que ele estava fazendo até ser preso? Pois eu afirmo a vocês que viram isso, que tudo isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, e esse foi o maior elogio que um homem já recebeu. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Jesus disse. Quando festejarmos São João Batista, dia 24 de junho, dia 29 de agosto, mas dia 24 de junho, não apenas dancemos ao redor da fogueira, se é que ainda existe. Não só isso. Ele é o maior de todos os homens, o maior que já nasceu de mulher. Porém, aí ele está falando de cada um de vocês, de cada um de nós. Ele está falando para você, para você, para você, para você. E para mim, especialmente. Porém, o menor, João é o maior de todos, mas o menor no reino de Deus, quer dizer, no reino do céu, é maior do que João. Que coisa notável, não é? Ao mesmo tempo que Jesus diz que de todos os homens João Batista é o maior, ele diz que o menor no reino do céu, a partir dele, de Cristo, o menor, cada um de nós, aqueles que ele curou, os publicanos que ele converteu, as prostitutas que ele perdoou e converteu, os cegos a quem ele restaurou a vista, os mudos que voltaram a falar, os surdos que voltaram a ouvir, os coxos que saíram dançando, o menor, esses são os menores também, mas o menor de todos, Zaqueu, que era pequenininho, e era um ladrão, o menor de todos,
é maior do que João Batista. Eu, particularmente, nunca recebi um elogio desse tamanho. Nunca. E agradeço a Deus, confesso a todos, a oportunidade que eu tive de confessar isso, de público, para uma plateia enorme no meu local de trabalho. E a cada dia, em cada aula, para os meus alunos. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. Pois bem, até o tempo de João, eu já tinha falado disso, todos os profetas e a lei de Moisés, é o Antigo Testamento, falaram a respeito do reino. Tudo, o Antigo Testamento fala do reino. Nós acabamos de ver com Isaías. Fala a respeito do reino. E se vocês querem saber de uma coisa e acreditar na mensagem deles, dos profetas e da lei, João é Elias. O Malaquias tinha dito que Elias iria na frente. Jesus diz, João é Elias. Não é o homem Elias, a figura, mas é a figura de Elias. É como se fosse Elias. É o Elias em João. João é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouçam. Meus amigos, chegamos ao final dessa caminhada. Ainda vamos nos encontrar uma vez antes do Natal, se Deus quiser. Mas já com o espírito bem preparado, bem iluminado pelas velas do advento que nos trazem a luz do céu. Saiamos daqui hoje, levemos ao curso desta semana, pensemos um pouco, a começar por mim, neste enorme, neste extraordinário e nesse incompreensível elogio que Jesus faz de mim e de você. O menor no reino dos céus. E nós somos do reino de Jesus porque nós começamos com ele. Nós nascemos a partir dele, como igreja. O menor da igreja é maior do que João Batista. Ou seja, quem vem do Novo Testamento é maior do que os do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento levou para o Novo, o que não quer dizer que o Antigo seja pequeno. Não. João é o maior de todos. Mas o menor entre nós é maior do que João. Quer dizer, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja fundada na rocha de Pedro e, evidentemente, na cabeça de Cristo. Somos o corpo que forma esse conjunto, do qual a cabeça é Cristo. Vivamos este resto de tempo que nos separa do Natal, com esse espírito. O espírito do amém, eu creio nisso que eu estou ouvindo, eu creio e vou pôr em prática no que me diz respeito, isso que Jesus pede para eu fazer. Vamos ler mais a Sagrada Escritura, vamos participar mais dos estudos bíblicos. É absolutamente necessário para que possamos nos alimentar verdadeiramente da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é alimento. É o alimento que nos prepara para o alimento maior, que é a Eucaristia. Por isso é que a liturgia da palavra vem antes da liturgia eucarística. Não se inverte. Mas é alimento. Jesus fez tudo aquilo que João esperava que ele fizesse, e mais. Deu-nos o seu próprio corpo, que nós reconhecemos na hóstia consagrada. Deu-nos o seu sangue, que nós reconhecemos no vinho consagrado, para que, alimentados dele, nós possamos levar o Cristo em nós, porque ele veio para isso, para ser um conosco,
a fim de que nós possamos dizer, como Paulo apóstolo ensinou aos Gálatas e continua dizendo para nós: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E na lembrança da palavra de Paulo para os filipenses, nós possamos dizer, como se diz do domingo desse, que é o domingo da alegria, Gaudete, é como ele nos diz: o Senhor está próximo. Alegremo-nos e que Ele nos acompanhe e que nós vivamos na sua luz, da sua luz, para sermos como Ele disse que éramos e que somos, luz do mundo. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem nesta caminhada em direção ao Filho que vai nascer. Jesus, o Filho de Deus. Amém. Eu creio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!